Muito bem, meus amados e queridos alunos do curso de Teologia, especialmente da Faculdade do Maciço de Baturité, mas não só, quem tiver aí interessado em ler, em estudar, em conhecer o nosso conteúdo, nós estamos numa série de vídeos abordando a temática de história da África e da cultura afro-brasileira. Porém, nessa primeira unidade, nesse primeiro momento, nesse mês de maio, nós estamos estudando história da África. E aí, no próximo mês, mês de maio, é que nós vamos abordar aí a história da cultura afro-brasileira e, antes disso, a história dos africanos no Brasil. Então, nós vamos deixar isso aí para a gente estudar no mês de junho. As 4 aulas que aí, 4 ou 5 aulas que estão aí para o mês de junho. Para esse mês de maio, a gente está estudando a história da África mesmo. A gente começou a falar das origens do homem na África. Nós falamos da pré-história africana. E nós falamos sobre as grandes civilizações antigas da África. Principalmente 3, Egito, Núbia e Etiópia. E na aula de hoje, nós vamos trazer uma outra temática que está em íntima conexão com essa anterior, que é a cristianização e arabização, desfaço o que eu falei, a cristianização e a islamização da África. Então nós vamos abordar esses 2 temas. Eu acho que agora está chovendo aqui, está um cheiro de mormaço medonho. Vou dar aqui uma ajeitadinha na janela para a gente poder adentrar no nosso conteúdo, tá? Bom, então nós vamos começar a falar da cristianização da África justamente por quê? Porque a aula passada a gente terminou abordando a civilização egípcia no seu declínio, no seu ocaso, nos últimos séculos, últimas décadas, com a rainha Cleópatra. E nós falamos que o Egito, desde então, se tornou uma província romana. O Otávio, depois chamado de Augustus, ou Divino, o Otávio, ele passou a ser o governante formal do Egito após a morte da rainha Cleópatra. Claro que haviam governadores e tal, teve todo um aparato jurídico, burocrático para poder administrar o Egito. E, de fato, assim permaneceu o Egito sob jurisdição romana entre 46 antes de Cristo até 640 depois de Cristo. Foram quase 600 anos de dominação romana, ok? Nós vamos continuar debatendo essa temática aí. Então, como a fé cristã adentra na África? Essa é uma pergunta muito pertinente. Muito provavelmente, você vai ter, quem conhece a Bíblia, sabe que ali no dia de Pentecostes fala de forasteiros, de peregrinos que vinham dos mais variados locais do mundo antigo, inclusive de regiões africanas. E a gente tem um caso muito particular que o livro de Atos dos Apóstolos nos coloca, que é o chamado eunuco, que o nome dele não era eunuco, tá, pessoal? Eunuco porque era a função dele na corte etíope, mas o nome dele não era eunuco, ninguém sabe qual era o nome dele de nascença. E Candace também não era o nome de uma rainha, era um título real, assim como Faraó ou César. Era um título real que várias rainhas, eu falei isso na aula passada, que várias rainhas da Etiópia tinham. Então, essa figura, ele é judeu, ninguém sabe se prosélito ou até étnico, porque, como também falei na aula passada, existia toda uma tradição, existe toda uma tradição de africanos judeus, se dizem descendentes do rei Salomão, ok? Então, tem essa história paralela, digamos assim. E aí o que acontece? Ele volta para a sua terra e algumas pessoas, na verdade, estudiosos, eles afirmam que o cristianismo, ele chegou na África, principalmente na região mais interior, no coração da África, na Etiópia, chegou através desse emissário
da rainha Candace. Daí a Etiópia ser o único país plenamente cristão da África até a atualidade. Claro que você tem outros países cristãos, principalmente por ação missionária, católica ou protestante, mas eles são cristãos desde sempre, na verdade. Inclusive, nós vamos ver que a Etiópia foi o único país africano que ficou imune à avassaladora expansão do islamismo no século 7 e 8 depois de Cristo. A Etiópia ficou imune, mas o restante da África foi-se embora para o Islã. Então, eu vinha dizendo, a partir daí você vai ter uma expansão do cristianismo por todo o norte da África. A gente tem que lembrar que o evangelista João, que não é o do Setadem, tá? Ele coloca que existia o Simão, chamado Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. E a gente vai ver que essas figuras, Alexandre e Rufo, são citadas mais adiante nas epístolas, nos dando a entender de maneira muito clara que ele também, em algum momento da vida, abraçou a fé cristã. E o que é a Cirenaica? A Cirenaica é o norte da África. Aquele norte da África que fica entre a Líbia e o Marrocos. Atualmente como se fosse a Líbia, ok? Então ali era chamada Cirenaica Romana. Então os romanos, eles meio que governaram, eles governaram efetivamente toda a região norte-africana. Ao passo que as regiões ao sul da África, ao sul do Saara, muito pouco se conhece sobre elas até hoje. Para você realmente se aprofundar em saber como era a região subsaariana da África, antes da chegada dos europeus, aí na Idade Antiga, principalmente, aí no início da Idade Média, na Alta Idade Média, é muito difícil. Só mesmo se você pegar aquela coletânea monumental do Joseph Kizerbo, que é a História da África, são 8 volumes, são quase 10 mil páginas de informações, aí você provavelmente vai achar coisas sobre esses reinos. Então a gente vai focar mais na parte norte da África nessa aula de hoje, ok? Em que a gente vai abordar a cristianização e a arabização da África. Bom, então, o cristianismo se espalhou por toda aquela região norte da África, pela Cirenaica, pela Numídia, pela Mauritânia, pela Líbia, pelo próprio Egito, o sul do Egito, Etiópia. Então, toda aquela região ela foi alcançada pela fé cristã. E isso é um fato que mais adiante nós vamos observar que alguns dos maiores teólogos da era cristã, eles eram africanos. E para a gente ilustrar, nós temos 3 grandes pensadores, que eu vou aqui falar um pouquinho da história de cada um deles para vocês, e mostrar como de fato foi importante para a África o processo de cristianização. Nós temos, primeiro de todos, o Tertuliano de Cartago, que é uma figura extraordinária na teologia, um homem inteligentíssimo, e Tertuliano de Cartago porque ele era cartaginês. E Cartago fica na atual, se eu estiver errado, me corrijam aí depois, mas fica na atual Tunísia, Cartago. Então, ele era cartaginês, era africano, o Tertuliano. E ele foi o primeiro que formulou a doutrina da Trindade. Ele dizia que Deus tinha uma essência e tinha 3 substâncias, nas figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa figura de Deus, o Pai, que subsiste nessas 3 outras figuras, aliás, a figura de Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, já era postulado por Tertuliano cerca de 150 anos antes. 150 anos antes?
cerca de 150 anos antes de qualquer concílio ecumênico. A doutrina da Trindade só vai ser estabelecida de forma conciliar só a partir do ano 420, 430, no concílio de Éfeso, é que vão bater a martelada para dizer que a Trindade é a doutrina cristã ortodoxa. Mas o Tertuliano, já nos anos 180, 190 depois de Cristo, ele já dizia isso. Ele já falava de Deus como uma essência e três substâncias. Tertuliano, ele tinha o ofício jurídico e as apologias dele seguem um modelo de tribunal. Ele usa argumentos jurídicos, ele usa frases jurídicas, ele usa silogismos jurídicos para poder combater aqueles que eram críticos do cristianismo, que eram críticos da fé cristã. A gente tem o Práxias, que era crítico, a gente tinha o Celso, que era muito crítico também, que dizia que a fé cristã era coisa para os ignorantes, que dizia que a fé cristã é coisa para, era coisa para os ignorantes, era coisa para os indoutos, era coisa para os incautos. Era assim que esses críticos, eles falavam da fé cristã. E Tertuliano, quando ele escreve contra, eu acho que é Contra Todas as Heresias, o nome do livro, posso estar errado, ele diz, olha, os hereges, as pessoas que estão, não os hereges, desculpa, os não cristãos, os pagãos, eles não têm nem como debater fé cristã, porque eles nem sequer estão no meio da igreja. Só pode debater fé cristã com propriedade quem é cristão. Então, nem direito ao foro eles têm, nem direito a criticar eles têm, porque eles estão fora. Então ele usa assim os argumentos jurídicos, porque tem essa história, né, que se a matéria da acusação, se o acusador ele não tem nada a ver com a matéria do processo, ele não tem direito de acusar, é um argumento jurídico, né? Eu posso não gostar do que aconteceu entre o meu vizinho e minha vizinha, mas eu não posso intervir no processo porque eu não estava na cena do crime. Então é meio isso que o Tertuliano traz, não é? Então ele foi uma figura extraordinária, muito inteligente. E a igreja cristã estava efervescente naquela época. Nós temos inclusive alguns hereges africanos famosos, como por exemplo o Montano, que Montano ele fez a sua base de operações na África. Na verdade, alguns dizem que ele nasceu em Roma, mas que o seu movimento, o montanismo, ele de fato teve força, teve intensidade no norte africano, justamente ali na região onde onde Tertuliano atuava. Inclusive, ao final da vida dele, Tertuliano, ele se torna montanista. Ele se torna montanista e muitos interpretam que foi uma crítica à crescente rigidez hierárquica que a igreja cristã estava tendo naquele momento. E nós vamos ver isso em História da Igreja, vocês já estudaram comigo, em que a igreja vai se tornar cada vez mais hierárquica, cada vez mais fechada, cada vez mais autoritária, cada vez menos aberta ao carisma, ao poder do Espírito Santo, não é, a espontaneidade da fé. Isso aí eles vão se fechando, né, a igreja, em nome do combate às heresias. E justamente por isso, Tertuliano ele sai da grande igreja cristã e ele adere ao movimento marginal, o montanismo. Nós temos ainda a segunda figura também, que é considerado o maior teólogo da África oriental, que é o grande Orígenes de Alexandria. Orígenes, ele tem uma história também espetacular. Ele começou como um cristão simples, aderiu à fé ainda no final da infância, 10, 11 anos, ele aderiu à fé cristã. E já antes dos 18 anos, ele já era teólogo, ele já era mestre da palavra. E ele, de fato, era um homem de uma moral extremamente rígida, de uma moral ascética, em que ele realmente quis se afastar totalmente de qualquer ambição ou desejo que não fosse
ensinar a palavra. Inclusive, fala-se que ele se autocastrou para poder ensinar as irmãs na igreja, as mulheres, né? Ele leu lá em Jesus Cristo, nos evangelhos, em que Jesus fala que alguns se faziam loucos pelo reino, e ele aplicou literalmente a palavra a si mesmo. E após muitas idas e vindas, porque ele foi muito perseguido, o Tertuliano, ele então, o Orígenes, ele é muito perseguido, torturado barbaramente nas perseguições das autoridades romanas. Ele acaba então sofrendo de sequelas terríveis da tortura e morrendo alguns anos depois. Isso aí já por volta do ano 220, 230 depois de Cristo. E por fim, na África ainda, nós temos o maior de todos os teólogos que a gente considera, né? Eu sempre digo germanisticamente que existem 4 grandes teólogos na história. Um deles é Agostinho, que para mim é o maior de todos. O segundo, o Tomás de Aquino. O terceiro, o João Calvino. E o quarto, o Calbart. Eu acho que para mim são os 4 grandes teólogos da história. Não estou dizendo que concorde com tudo que eles têm. Estou dizendo que a teologia deles foi a que teve a maior influência sobre a fé cristã como um todo. Não estou diminuindo ou menosprezando os demais teólogos. Mas, de fato, desses 4, o maior é Agostinho. Não haja dúvida sobre isso. Agostinho nasceu em Tagaste, também no norte da África, ali na Numídia, e se tornou bispo algumas décadas depois. Na verdade, ele tinha uma formação filosófica muito profunda, e ele procurou nas religiões de sua época o refrigério para sua alma. Ele era um homem que de fato tinha assim um desejo de seguir a fé cristã, de seguir a palavra de Deus, mas no fundo, na sua superfície, por fora, exteriormente, ele sempre rejeitou a fé. Ele nunca assumiu, ele nunca admitiu que queria seguir a fé, mas ele depois coloca nas confissões, né? Que na verdade ele já está predestinado à fé e que o arrudeio que deu todo foi um plano de Deus na vida dele. Coloca isso nas confissões lá. As confissões são 2 volumes muito interessantes que falam dessa trajetória espiritual do Agostinho. Então, ele seguiu primeiramente o maniqueísmo. E seguindo o maniqueísmo, ele acreditava que tratava-se de uma religião muito mais profunda que a fé cristã. Até porque a mãe dele, a Santa Mônica, era cristã, seguia a fé cristã, e ele não queria seguir a fé dos ignorantes que nem a mãe dele seguia. Ele tinha um certo desprezo aí pela fé da mãe dele. Então, no maniqueísmo, ele quis seguir os ensinamentos maniqueus, mas quando ele conheceu o grande mestre, porque quando ele debatia sobre o maniqueísmo com outros seguidores, ele sentia que aquele ensinamento ainda era muito pouco, não tinha profundidade. Ele queria conhecer mais, ele queria se aprofundar mais, ele queria ir mais adiante. Porém, infelizmente, o que aconteceu com ele foi que acabou, digamos assim, se encontrando com um grande mestre maniqueu, mas que não acrescentou em nada ao que ele já conhecia. Na verdade, pessoal, é um pouco, se a gente fizesse a comparação grosseira, é um pouco como esses esotéricos de hoje, entendeu? É uma galera que vende muita coisa, que vende 1000 soluções, que vende coisas profundas, ensinamentos tremendos, mas no frigir dos ovos é besteira. É miolo de pote, como diz o Matuto. Então era mais ou menos isso que o Agostinho ele concluiu ao conhecer o maniqueísmo. Mais adiante, ele adentra na segunda religião, que é o neoplatonismo. E no neoplatonismo, você vai ter, então, uma religião, uma fé, não sei nem se era uma religião, acho que era um culto de mistério,
que espiritualizava os ensinamentos de Platão. Para quem não conhece ensinamentos de Platão, são aqueles ensinamentos que dizem que a matéria é má e o espírito é bom. Resumidamente é isso. A matéria é má e o espírito é bom. E o espírito, ele tem que se libertar da matéria para poder se redimir, para poder ser abençoado, para poder ser feliz. Então, é esse o pensamento presente na doutrina neoplatônica, e que havia uma aversão a tudo que fosse material. Havia uma aversão à comida, havia uma aversão ao sexo, havia uma aversão ao trabalho, às coisas do cotidiano, aos pequenos prazeres da vida, aos divertimentos. Eles eram ascéticos assim de uma maneira tremenda. Alguns dizem, na verdade, alguns dizem não, né? Há um consenso entre vários historiadores e biógrafos de Agostinho de que esse pensamento influenciou profundamente a sua fé cristã. E por fim, ele, diante de uma crise de consciência, porque também o neoplatonismo não satisfez a sua sede, ao seu desejo por conhecimento mais profundo, quando ele entra então em contato com um bispo, um pregador. Naquela época, né, os bispos pregavam mesmo e desciam a lenha santa da palavra, eita glória, chamado Ambrósio. Ambrósio, bispo de Milano, Itália. Então Ambrósio, bispo de Milão, ele escuta as pregações de Ambrósio e ele diz: rapaz, pensava que o cristianismo era a fé dos ignorantes, era a fé das gentinhas, mas eu estou vendo que este homem, este Ambrósio, ele prega diferente. É profundo o ensinamento dele. Há profundidade na fé de minha mãe. E ali ele trava uma amizade muito proveitosa com o Ambrósio, os dois se tornam amigos. Os três, na verdade, né? Os amigos, só que eram dois mais próximos, que eram o Ambrósio, o Agostinho, e o Jerônimo, que corria por fora, que era meio amigo, meio rival, era aquele amigo espoletado, entendeu? O Jerônimo era aquele amigo bravo, se irritava com tudo, se apurrinhava com tudo, né? Mas no momento da necessidade, quando a coisa pegava, ele se mostrava parceiro do Agostinho e do Ambrósio. Agora Ambrósio era o teólogo, aliás, Ambrósio era o pregador, Agostinho era o teólogo e Jerônimo era o estudioso bíblico. Então, esses três formavam aí uma trinca bem interessante. Os três grandes teólogos do final da antiguidade, não é? O Agostinho, Tertuliano e Jerônimo. E então ele entra numa crise de consciência muito grande. Agostinho entra numa crise de consciência tremenda, ele se desespera, ele se angustia, até que ele lê um trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, quando diz que não devemos andar em prostituição, em glutonaria, em bebedice, e que devemos santificar Cristo em nossos corações. E ele ouvia uma frase que era num tom de músicas de criança, de musiquinha de criança, de cantiga infantil, que era toma e lê, tolhe lege, acho que é assim, tá? Quem entende latim me corrija. E aí, quando ele lê isso, abre-se uma janela do céu para a sua vida, aleluia! E ele passa então a crer efetivamente, de todo o coração, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que, como a gente disse, o neoplatonismo não saiu totalmente da vida dele. A gente vai ver que a teologia de Agostinho, ela tem também um caráter ascético muito forte, que ele tem uma visão muito peculiar sobre o sexo, que o sexo é a maneira de criar novos pecadorzinhos, grosso modo, né, falando, de que o sexo é algo que, se o cristão pudesse evitar, era bom que ele evitasse, que o cristão, de fato, ele tem que se virar exclusivamente para as coisas do alto. Então tem muita coisa ali que ele herda, né, do neoplatonismo. Ele tinha uma rejeição pelas coisas materiais também. Ele tinha uma rejeição pelos prazeres, pelos divertimentos, pelos desejos da vida, ok? Muito embora, por outro lado, ele também compreendesse a necessidade de todas essas coisas.
ok? É como se fosse a ideia do mal necessário na visão agostiniana. Então, o que é que a gente vai ver? O cristianismo, ele então se expande por toda a África, ali a região norte da África, ele se expande por algumas regiões ao sul da África, principalmente a Etiópia, como já falei para vocês. Porém, já após a vida de Agostinho, você vai ter uma decadência do Império Romano, uma decadência que se acentua de maneira irreversível ali, já por volta do ano 470, 480 depois de Cristo. Ali, perdão, 460, 470, a coisa já fica mesmo numa situação incontrolável, numa situação gravíssima. E por fim, os vândalos tomam o norte da África. Na verdade, Agostinho aí teria morrido. Agostinho teria aí morrido por volta do ano 430 depois de Cristo, 430, 434. E quando Agostinho finalmente faleceu, a gente vai observar que os vândalos já tinham cercado a cidade de Hipona, da qual Agostinho era bispo. E isso nos mostra que o poder dos romanos já estava em decadência, o poder dos romanos já estava em declínio, já estava numa situação bastante desfavorável, e que Agostinho ele conheceu esse ocaso, essa decadência do Império Romano. E justamente por conta disso é que os vândalos então tomam a região ocidental da África, a Numídia, a Mauritânia, a Líbia, não é? A Cirenaica, tudo tomado. Os vândalos tomam uma tribo bárbara, uma tribo germânica, e esse nome não é por acaso, eles tinham uma fama de extrema violência e brutalidade, e por conta disso houve aí um certo declínio da fé cristã nessa região. Muito embora, por outro lado, os vândalos também eram cristãos, só que eram cristãos de outras confissões que não eram ortodoxas, eram nestorianos ou arianos, que não vai dar tempo da gente explicar na atualidade. Já a região oriental da África permaneceu sob controle cristão. Por quê? Porque o Império Romano, que caiu no ano 476 depois de Cristo, foi o Império Romano do Ocidente, ok? Porém, nós temos o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, Bizâncio ou Nova Roma, como você queira, que atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia, uma das poucas cidades bicontinentais do planeta. Uma banda da cidade está na Ásia, outra banda da cidade está na Europa, que é separado pelo chamado Estreito de Bósforo. E então, por conta disso, aquela região onde hoje a Grécia, onde hoje a Turquia, onde hoje a Palestina e onde hoje é o Egito, tudo estava nas mãos do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. E, por conta disso, dentro do Império Bizantino, dentro desse contexto que a gente está trazendo, o cristianismo continuou ainda lá. Porém, você vai ter alguns cismas. Nós vamos ter, por exemplo, o cisma de segmentos importantes, como a igreja copta do Egito. Os coptas egípcios eles vão romper relações com a igreja ortodoxa instituída por conta das controvérsias monofisistas, em que os ortodoxos consideravam que o correto era dizer que Jesus tinha natureza humana, natureza divina, e eram naturezas codominantes na vida de Cristo. Ao passo que os coptas diziam, os coptas egípcios, e não só, vários outros, eles diziam que a divindade de Cristo é tão grande que abarca a sua humanidade. Que a sua humanidade é o açúcar que se desmancha na jarra de suco. Entendeu? Então a jarra de suco é a sua divindade, o açúcar é a sua humanidade.
então você nem percebe, né? E a igreja cristã oriental, e inclusive em concílio, junto com as igrejas ocidentais, condenaram essa postulação dos coptas egípcios. Então eles desenvolveram uma igreja própria, com ritos próprios, com costumes próprios, e existem até hoje. Os coptas egípcios ainda existem e são muito respeitados naquela sociedade. A maioria deles vive isolada, nos desertos e tudo mais. Ok? Bom, o que vai acontecer? No ano 632, nós temos a ascensão de Maomé, o chamado profeta de Alá. E ele expande a fé dele, que ele criou, o islamismo, em nome de Alá, e ele dizia que todo mundo deveria se submeter a Alá. E aí inicia-se guerras tremendas ali de submissão. Ainda durante a vida de Maomé, ele conseguiu submeter todas aquelas tribos, ele ainda conseguiu submeter todos aqueles povos da Arábia, chamadas 12 tribos ismaelitas, e consegue ensaiar uma expansão para o Oriente Médio, principalmente a Palestina. Já aí por volta do ano 640, houve a conquista do Egito. E o Egito, então, tornou-se islâmico. Algumas décadas depois, já no ano 690, no ano 700 depois de Cristo, o Islã já tinha conquistado todo o norte africano. De ponta a ponta, eles haviam conquistado. No ano 711, ainda adentraram no continente europeu e tomaram a Península Ibérica, que hoje corresponde a Portugal e a Espanha. Portugal e Espanha, eles são os atuais territórios, né? São incluídos pelos islâmicos. Os islâmicos só são detidos em 732 na Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, em que o sultão Abderrahman é derrotado pelo Carlos Martel, prefeito do Palácio do Reino Franco. Mas toda a África estava na mão dos muçulmanos, todo o norte africano nas mãos deles. E vão iniciar uma expansão do Islã para o sul africano. Então eles iniciam a expansão para o atual Senegal, para o reino de Gana, já adiantando um assuntozinho na próxima aula, né? Para o reino de Gana, para o reino do Daomé, para outros reinos da época ali daquela região do que hoje é a África Equatorial, que é como se fosse ali uma região centro-oeste da África. Então o Islã ganha muita força ali. Eles se expandem para o sul do Egito, né, para o atual Sudão, mas não conseguem submeter a Etiópia. A Etiópia continua sendo um reino cristão independente. Mas eles se expandem para a Somália e para outras regiões mais ao sul. Por isso que atualmente toda a região norte da África é islâmica, ok? E poderíamos dizer também árabe, porque foram os árabes que levaram, né, expandiram a sua civilização ali. Todo muçulmano é árabe? Não. Tem muçulmano que é iraniano, tem muçulmano que é indiano, tem muçulmano que é indonésio. Então, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. E todo árabe é muçulmano? Também não. Tem árabe cristão e, por incrível que pareça, tem árabe judeu. Tem árabe ateu também. Ok? Então existe. Nem todo muçulmano nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Ok? E aí com a islamização, aí entra a pergunta, né? Mano, como é que os conquistadores árabes conseguiram dominar tudo aquilo dali? Foi só na ponta da espada? Não. Claro que os combates foram importantes. Os muçulmanos derrotaram os bizantinos em várias ocasiões, isso é um fato incontestável. Mas eles também ofereceram inúmeras vantagens para
os muçulmanos que viviam naqueles territórios. Quais duas principais? Quem era muçulmano pagava bem menos impostos, em alguns contextos nem pagava impostos, e segundo, talvez mais importante, muçulmanos não poderiam ser escravizados. Então você imagina, você é um pai de família, você é mãe de família, você é cristão, e o cara te oferece a proposta desse, ó, se tu abandonar Jesus, nem tu vai poder ser escravizado nunca, e você vai pagar a conta de luz, assim, todas as tuas contas, luz, água, IPVA, IPTU, vai ser tudo a metade do preço. Agora, se tu não concordar, tu vai pagar o valor cheio e se nós não for com a tua cara, nós te escraviza. Aí você sabe, né? Em uma ou duas gerações no máximo, toda aquela geração que era cristã deu lugar a toda a geração que era islâmica. É impressionante, é dramática a virada da conversão do norte-africano, do cristianismo, para a fé islâmica. É um negócio tremendo que acontece lá. Porém, nós vamos ver mais adiante que mesmo os islâmicos, os árabes, realmente nesse caso acaba sendo a mesma coisa, porque eram árabes islâmicos, eles também acabam criando suas próprias fraturas. Você vai ter, por exemplo, a criação do califado omíada, que vai pegar a Península Ibérica e a África Ocidental. Você vai ter mais adiante o Califado Fatímida, em homenagem a Fátima, descendente de Maomé, fundador do Islã. Então você vai ter mais adiante os mamelucos, os berberes, que também eram islâmicos, eram povos do norte da África, povos do deserto, não eram beduínos. Então, de fato, você tem aí vários grupos islâmicos que vão começar a digladiar, a brigar entre si. E foi assim que a África se tornou islâmica, e hoje o Islã é a religião que mais cresce no mundo, e o foco de expansão do Islã na estratégia mundial do Islã é a África. O Islã está se expandindo cada vez mais para o sul da África, já em partes que nunca tinha ouvido falar do Islã antes, como por exemplo a Tanzânia, ali a Angola, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Madagascar, que nos últimos séculos, século e meio, conheceram ali uma expansão islâmica tremenda. Fora que o Islã, as milícias islâmicas espalhadas por todo o continente africano, elas vão organizar movimentos armados, mas não só islâmicos, tá? Mas também islâmicos. Tem movimentos cristãos armados, tem movimentos pagãos armados, mas o Islã está no meio desse caldeirão, que vão sequestrar, que vão matar. É um negócio assim complicadíssimo, né? O caldo religioso do continente africano hoje é explosivo. É o caldo explosivo. E conflitos étnicos, tribais, religiosos ocorrem por todo o continente africano. Mas esse é assunto, pessoal, para a próxima aula, tá? Porque, aliás, daqui a umas 3 aulas, eu acho que aí a gente consegue abordar a colonização africana. Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós já vamos abordar os reinos africanos da Idade Média. E, em seguida, a gente vai falar, na aula seguinte, essa próxima, nós vamos falar da presença europeia na África. Ok? Então, aguarde a próxima aula.